Lucas 4, a partir do verso 16. O texto diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual está edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Vamos orar mais uma vez. Deus, fala o nosso coração pela Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos instrua para a glória do Senhor, para a alegria de todos nós, para testemunho entre todos. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como nos próximos domingos, a partir de hoje, eu vou pregar pela manhã e noite, eu resolvi separar alguns diálogos de Jesus Cristo para pensarmos sobre esses momentos em que Jesus parava e conversava com pessoas, com multidões, de maneira muito especial. Então, separei alguns diálogos que nós ainda não havíamos meditado, para que pudéssemos ter um tempo para pensar sobre esses diálogos de Jesus Cristo. É muito interessante ver Jesus interagindo com as pessoas ao longo de todo o seu ministério, como ele conversava e se interessava em conversar com pessoas em particular, com grupos, em lugares diferentes e ocasiões diferentes. O Francis Schaeffer foi um pastor presbiteriano muito conhecido, é um pensador do século XX, já falecido. Ele fundou em L'Abri, na Suíça, um centro de pensamento filosófico teológico, produziu vários livros, uma grande referência. Nesse livro dele, Morte na Cidade, Francis Schaeffer fala sobre o fim da igreja em várias regiões no mundo, onde a igreja era forte. Por exemplo, ele diz que a igreja na China era uma igreja forte, e tinha igrejas em várias cidades, inclusive em todas as grandes cidades da China, e por volta do ano 800. E esse evangelho desapareceu. Ele comenta, por exemplo, um outro problema, que foi a igreja que desapareceu no Oriente Médio. E ele diz que 2 maneiras provocaram, que você tem para provocar a morte de uma igreja. Uma delas é comprometer a verdade, deixar que a verdade não seja mais a verdade absoluta do Evangelho. E a segunda é ter uma ortodoxia morta. Você crê na verdade, mas você não pratica a verdade. E o Dr. Francis Schaeffer, então, nesse livro, ele faz a seguinte afirmação. Por exemplo, diz Schaeffer, quando o islamismo chegou na região do Oriente Médio, ele diz que Maomé avançou, olhou para a igreja cristã
e disse: não há nada aqui. Podemos avançar com a nossa religiosidade, porque não há nada aqui. Obviamente que Schaeffer está generalizando ao analisar a sociedade daquela época, mas ele faz um alerta. Qual é o alerta? O perigo de termos uma igreja fraca. Uma igreja que pode desaparecer ao longo da sua história em regiões inteiras e permitir que outras formas religiosas, ou até nenhuma delas, apareça, cresça e se estabeleça nos lugares onde antes você tinha um grande número de igrejas. A razão para isso, segundo a proposta de Schaeffer, é que as pessoas não sabiam dialogar, ouvir, conversar com o Senhor Jesus. O Dr. Martin Lloyd-Jones, outro grande pregador na Inglaterra do século passado, ele faz uma pergunta no seu livro A Procura da Verdade. Ele diz: o Evangelho continua relevante? Será que no século 20, 21, o Evangelho, tão antigo, de milênios, continua relevante para a nossa sociedade? E ele vai dizer sim, porque o homem não muda. Ao longo de toda a história da humanidade, vemos um homem que continua caindo nos mesmos erros, tendo as mesmas crises existenciais. Ele faz uma análise, por exemplo, das crises do homem em Gênesis, com as crises do homem no século XX, ele diz que são as mesmas. O ser humano continua inseguro, o ser humano continua criando idolatria no seu coração, o ser humano continua insatisfeito, o ser humano continua negando uma caminhada com Deus. Ele diz: o ser humano não muda. Os anos passam, nós podemos ter mais tecnologia, nós podemos avançar em várias áreas da ciência, mas o cerne do ser humano nunca mudou. Aí ele diz uma outra coisa interessante: Deus também não muda. Deus nunca mudou. Então a história do relacionamento de Deus com o homem, começando lá em Gênesis, continua até os dias de hoje, sendo o mesmo relacionamento dialogal proposto por Deus e negado pelo ser humano na sua grande maioria. Ele diz uma frase que eu destaquei: o tempo não deixa rugas na testa do Deus eterno. Ele sempre será o mesmo. Quando nós entramos nesse texto aqui, nós percebemos que Jesus nos chama para boas conversas. E é muito bom conversar com Jesus, porque é muito bom conversar com quem tem conteúdo. É muito ruim você conversar com quem não tem conteúdo. Eu chamo de conversa de elevador. Tem coisa mais estressante que uma conversa de elevador? Você entra, não conhece a pessoa não conhece você, e você vira para a pessoa e diz: tudo bem? Não tem conteúdo, a pessoa: tudo bem. Aí passa mais alguns segundos de constrangimento, você diz: está calor hoje, né? Aí está calor hoje. Não vai adiante. Quando nós olhamos o diálogo de Jesus nesse texto, vemos que Jesus tem muito conteúdo. E ele está aberto para todos nós. Quando nós lemos esse texto aqui em Lucas, no capítulo 4, a impressão que temos é que esse diálogo, essa conversa de Cristo, dentro da sinagoga, com um grupo de pessoas, acontece logo no início do seu ministério. Quer ver? Volta 2 páginas que você vai perceber que Jesus é criança no capítulo 2. No capítulo 3, tem o batismo de Jesus, de Lucas. No capítulo 4 vem a tentação, ele volta para Galileia e aí entramos no texto. Ou seja, parece que isso aqui está no comecinho da caminhada de Cristo, mas não é verdade. Se você pegar os outros textos da Escritura, e você deve sempre ler o Evangelho à luz dos outros Evangelhos, para você montar a cronologia da vida de Cristo Jesus, você vai perceber que esse momento aqui acontece depois do batismo, depois da tentação, depois de Jesus chamar Filipe e André para segui-lo, depois de André ter chamado Pedro para vir acompanhar a caminhada e ser mais um que seguiria o Messias Jesus. Filipe vai lá, conversa com Natanael, ele começa a acompanhar a Cristo Jesus. Jesus vai ao casamento em Caná da Galileia, onde ele transforma água em vinho. Isso tudo acontece antes desse texto. Depois ele vai para Jerusalém, ele tem aquela conversa com Nicodemos, que nós já vimos, uma conversa bem interessante, que Nicodemos pergunta se tem que voltar ao ventre materno para nascer de novo. Vocês se lembram dessa conversa? Depois ele volta para Galileia, ele passa por Samaria, ele tem uma conversa com aquela mulher samaritana que tinha tido vários maridos, e ele fala que ele é a fonte de água, quem dele beber jamais terá sede. Aí ele volta para Caná da Galileia, que é perto da cidade de Nazaré, ele cura o filho do oficial de um rei,
e depois é que ele vai para Nazaré. Então, só aí nós chegamos nesse texto que acabamos de ver. Portanto, quando Jesus chega aqui em Nazaré, ele já é famoso. Muitas curas haviam acontecido, muitos milagres já haviam acontecido, ele já havia ensinado muita coisa, por isso que ele entra em Nazaré e ele vai para a sinagoga. Então, olha o seu texto aí no verso 16. Jesus entra e vai no sábado para a sinagoga, segundo o seu costume. A primeira coisa que nós aprendemos com Jesus é que ele ama igreja. Naquela época, a igreja se reunia no sábado. O templo era chamado de sinagoga. Depois da ressurreição de Cristo, a igreja passa a celebrar o dia do Senhor como domingo, porque a ressurreição se dá no domingo, a revelação do Apocalipse se dá no dia do Senhor domingo, a igreja celebra a Santa Ceia no domingo, e por isso nós estamos aqui reunidos no domingo. Mas, em outras palavras, Jesus, segundo o seu costume, ia à igreja. Eu já ouvi teólogo por aí na internet, que tem de axiologia na internet, não é teologia não, é axiologia, né? Dizendo que Jesus não amava a igreja, que Jesus não se importava com a igreja. Eu não sei que evangelho que eles estão lendo. Porque o texto bíblico vai dizer que Jesus ia à igreja e isso era o seu costume. E a Bíblia diz que nós devemos celebrar a nossa vida em comunidade. Hebreus vai dizer que nós não devemos deixar de nos congregar, ou seja, vivamos a vida em comunhão, de fé. E quando o Senhor entra na igreja, eles entregam para ele, olha o verso 17, um livro do profeta Isaías. E ele escolhe o texto de Isaías 61, de 1 a 3. Ele faz uma boa escolha para o seu sermão. Ele se assenta, porque naquela época essa era a prática, quem ia ensinar a Bíblia se assentava, quem ia ouvir ficava em pé. Eu gosto dessa ideia. Gosto dessa ideia, né? Daí o professor é o dono da cadeira, porque naquela época se ensinava assentado, por isso que tem nas universidades o professor que é o chefe da cadeira, e por isso que as igrejas grandes são as catedrais, cátedra, cadeira, se ensina assentado. Estou gostando dessa ideia, eu acho que vai Catedral Presbiteriana da Gávea, vamos com uma cadeira aqui. E Jesus se assenta e eles começam a falar, ele começa a dialogar com as pessoas a partir da Escritura Sagrada. E o diálogo dele, no verso 18, quando ele vai interpretar o texto de Isaías, diz muito. Porque ele lê Isaías 61, e é o que está aqui no nosso verso 18 e 19, e ele diz, no verso 20 do texto que nós lemos, que ao fechar o livro, ele devolve para o assistente da sinagoga, todos estão olhando para ele, olha o que ele diz no verso 21, Jesus passa a dizer, hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu. Eles ficam alarmados com aquela palavra, porque o verso 18 vai dizer que o Espírito do Senhor, disse Jesus, está sobre mim. A primeira coisa que nós aprendemos no diálogo com Jesus é que Jesus se apresenta de maneira correta, ele tem noção exata de quem ele é, e ele vai se apresentar assim, eu sou o ungido do Senhor, eu sou o Messias, e o Espírito do Senhor está sobre mim. Um diálogo com Cristo não é um diálogo em que você começa a ouvi-lo e você não tem a menor noção de quem Ele é. Ele já chega se apresentando. Eu quero dizer para você quem eu sou. E diz mais, ele diz, eu sou o ungido. Ele diz qual é a missão dele. Ele diz para que veio. Jesus não é pego de surpresa. Jesus não é uma pessoa que vai se descobrir Messias lá na cruz. Não. Antes da fundação do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo já havia estabelecido o projeto dele, a missão dele. Então ele vem, senta e diz assim, escutem o que eu quero dizer para vocês, eu sou o Deus eterno, eu sou o Messias que os profetas anunciaram, vamos começar a conversar sobre sua vida. Você entendeu? Isso deu àqueles irmãos que estavam naquela sinagoga o privilégio de perceber com quem eles estavam falando. E o conteúdo desse diálogo de Cristo Jesus é riquíssimo, porque ele diz que ele é um ungido, e a palavra grega aqui é kreio, ungido como um profeta. Essa palavra era usada para a unção de profeta, para a unção de sacerdotes, para a unção de reis.
Ele diz: eu não estou aqui sem autoridade, eu estou aqui repleto de autoridade. Eu sou aquele que vocês aguardavam. Portanto, preste atenção no que eu tenho para dizer para você. Não vou jogar conversa fora. Com Jesus Cristo não tem conversa jogada fora. Não tem conversa vazia. E ele diz que ele vem com uma missão. E qual é a missão dele? O objetivo é específico. Ele veio para evangelizar e para proclamar. Olha o que diz o verso 18. Ele diz que ele veio para evangelizar os pobres. Por que Jesus faz esse adendo? Ele vem para evangelizar. Evangelizar é o anúncio das boas novas de salvação. Mas por que ele diz: eu vim para evangelizar os pobres? Naquela época, acesso à Bíblia, a palavra de Deus, é algo muito caro. Você ter um pedaço da Bíblia na sua casa, um pergaminho, era uma fortuna. O Senhor diz: eu vim para anunciar o que os pergaminhos anunciam, dizem, para todas as pessoas. Não apenas para os privilegiados que podem ter os seus próprios pergaminhos, não. Eu vim quebrar todas as barreiras, eu vim anunciar as boas novas a todas as pessoas. Uma das coisas mais belas no Evangelho, ao longo de toda a história da igreja, meus irmãos, é que Jesus deu acesso à sua palavra, ao conhecimento de quem Ele é. Ele deu o conteúdo da maior sabedoria de todo o universo, que é a palavra dele, a todas as pessoas. Hoje você tem pessoas simples, muito simples, que não têm recurso algum, financeiramente falando, pois ela tem acesso à mesma Bíblia que nós temos, que as pessoas mais privilegiadas financeiramente têm. O Evangelho está acessível a todos, e muito mais que isso, ele transmite um conteúdo de sabedoria a todas as pessoas. A sabedoria eterna, exposta na palavra do Senhor, ela está acessível a todas as pessoas. Ela não é de uma elite intelectualizada que teve o privilégio de estudar, fazer cursos de graduação e pós-graduação, não. Todas as pessoas. Então ele diz: as boas novas, elas estão quebrando e elas irão quebrar todas as barreiras culturais, socioeconômicas. As pessoas vão poder ter acesso ao Evangelho, qualquer pessoa. Lembre-se disso. Não existe um grupo seleto, não. Todos têm acesso a essa verdade dialogal de Cristo. Segunda coisa que ele vai dizer: o Senhor é enviado, olha o que ele diz, para proclamar. A palavra enviado aqui é uma palavra grega muito interessante, porque é uma palavra que tem a ver com um objetivo específico. Quando alguém usava essa palavra grega que Jesus usou aqui para enviado, ele não estava dizendo para uma pessoa assim: vai lá fazer uma caminhada. Aí alguém chegava e falava assim: cadê fulano de tal? E você responderia: eu enviei ele, eu falei para ele: vai lá, vai fazer uma caminhada, você está precisando cuidar da sua saúde. Para onde ele foi? Não sei, ele saiu para caminhar. Não é essa a palavra enviado. Quando Jesus diz assim: o Senhor, e estou aqui cumprindo a missão, como aquele que é ungido e enviado. Essa palavra enviado significa enviado de maneira específica para uma tarefa clara, onde todo mundo agora vai ficar sabendo. Voltando ao exemplo, é como se alguém chegasse e perguntasse para mim assim: eu estou precisando fazer uma caminhada, e eu enviaria ele desta forma: olha, então agora são 8 da manhã, você vai lá para a Lagoa Rodrigo de Freitas, você vai fazer uma caminhada até as 9h30, você vai começar pelo Parque dos Patins e você vai contornar pelo lado direito. Tá bom? Tá bom, a pessoa saía. Alguém chegava e falava: Leonardo, cadê fulano de tal? Eu o enviei, aí eu usaria essa palavra grega. Para a Lagoa Rodrigo de Freitas, ele vai fazer a caminhada a tal hora, em tal lugar, em tal direção. Deu para entender? As pessoas que estavam na sinagoga, quando ouviram Jesus falando: o Espírito do Senhor me ungiu e me enviou, eles falaram: opa, esse diálogo tem conteúdo, esse diálogo é importante, aquilo que ele veio fazer, nós precisamos prestar bastante atenção. O que ele vai falar agora, porque Deus enviou para uma tarefa muito específica. Qual é a proclamação? Primeira coisa, a libertação dos cativos. A palavra libertação aqui significa libertar alguém de escravidão, e a palavra cativo será uma palavra usada para prisioneiro de guerra. Então, se a evangelização quebra barreiras sociológicas, socioeconômicas, culturais, ele vem para evangelizar os pobres, a libertação já tem um aspecto espiritual. Observe que o conteúdo do diálogo de Jesus começa a abranger todas as áreas da vida humana. Jesus começa a dizer: eu vim para libertar quem está cativo espiritualmente, não só socialmente.
espiritualmente. Eu vim para libertar quem está oprimido, quem está cativo, quem está preso espiritualmente. As pessoas entenderam que o diálogo ia mais longe, porque ele diz, e vim para restaurar e dar a vista ao cego. Existe discussão teológica aqui se é cego espiritual ou se é físico. Eu opto pela questão física, porque ela completa o raciocínio. Observe, o Senhor vem para evangelizar e dar acesso socioeconômico, cultural a todos. O Senhor vem para libertar espiritualmente os que estão cativos. O Senhor vem para curar as enfermidades físicas. Por isso ele vem para dar visão ao cego. Mas ele diz mais, e eu vim para pôr em liberdade os oprimidos. Esse termo no grego significa opressão emocional. Emocional. Então ele diz, você está doente de alma, a minha conversa contigo te liberta. Você está achando que você não tem acesso a conhecimento? O meu evangelho te dá conhecimento. Senhor, eu estou precisando de cura física, estou doente. A minha palavra te cura. Tem poder, tem autoridade. Senhor, eu estou oprimido por demônios. Você será liberto desse cativeiro. Ouça o que eu tenho para te dizer. O diálogo de Jesus é completo. É maravilhoso, não sobra nada. Nenhum problema, ele vai resolvendo um a um, e por isso o verso 19 diz que ele assim anuncia, ele proclama, que a palavra pregoar aí é a mesma palavra proclamar, ou seja, algo que é tão importante que tem que se tornar público, esse é o sentido da palavra grega kerixai, que ele usa aqui para proclamar e apregoar na sua Bíblia, pode escrever proclamar, porque é a mesma palavra grega, em português é que traduziram proclamar e apregoar. Essa palavra kerixai era usada para alguém que tinha acesso a uma informação tão importante e vital, que se ele não falasse, pessoas iriam morrer. Por exemplo, você trabalha num lugar onde você tem acesso às informações sobre terremotos. E aí você fica sabendo que às 15h de hoje vai ter um terremoto na cidade. Você sai e proclama, kerixai. Esse é o sentido dessa palavra. Você sai dizendo para todo mundo, gente, preparem-se, saiam das casas, vão para a rua. Haverá um terremoto 15h, e ele é imenso, forte. Vai ter um abalo tremendo. Saiam das suas casas. Você sai proclamando. Esse é o sentido dessa palavra. A palavra que Jesus usou aqui é, eu vim para proclamar tudo isso, vim para dizer toda essa libertação e anunciar para vocês o ano aceitável do Senhor. O que o Senhor Jesus está querendo dizer com o ano aceitável do Senhor? Que Deus tem projeto, Deus tem plano, Deus tem tempo para as coisas. E por isso, verso 20, as pessoas estão com os olhos fitos nele. É muita informação, é um diálogo muito profundo. Ele está propondo alguma coisa grande demais. Aí vem o verso 21 e ele vaticina no verso 21. Ele fala alguma coisa tremenda. Ele diz, vocês estão achando isso fantástico? Claro, pois hoje se cumpriu o que a Escritura Sagrada anunciou lá 700 anos atrás pelo profeta Isaías. Imagine o assombro. Eu estou aqui, eu sou o Messias esperado. Eles olhavam para ele com os olhos fitos, firmes, fixos nele. Não é um diálogo que cabe interpretação. Jesus não está usando um caminho assim, mais ou menos, para você tentar interpretar o que ele está dizendo. Ele está dizendo claramente, eu vim para isso, vocês estão aqui ouvindo agora a palavra do próprio Messias. Não há dúvida. Não precisa sair interpretando, tentando entender o que ele estava dizendo. Era claro. Hoje se cumpriu o que a Escritura diz. O comentarista teológico Hendrickson diz assim, aqui Jesus combina o natural e o costumeiro, ou seja, entrar numa igreja e ouvir o Evangelho, com o espantoso e inesperado. Eles entraram para o natural e costumeiro, e saíram com aquilo que era espantoso e inesperado. Meu Deus! Reação, versículo 22, as pessoas estão dando testemunho, estão maravilhadas com as palavras dele, estão dizendo, Senhor, essa missão é abrangente, nós entendemos que o Senhor veio para libertar os cativos, entendemos que o Senhor veio para restaurar a visão dos cegos, entendemos que o Senhor veio para libertar os oprimidos, entendemos que o Senhor tem um tempo. Senhor, que coisa espetacular! E a reação deles é de conflito, porque ao mesmo tempo que eles estão maravilhados, diz o texto, eles começam a fazer questionamentos e nasce no coração deles uma dúvida, olha aí.
E a dúvida é no final do versículo 22, não é este o filho de José? Agora, meus irmãos, eu vou falar uma coisa que tem que ter coragem para falar. Nota aqui, asterisco, nota de rodapé. O que eu vou dizer aqui é uma conclusão minha como teólogo e eu assumo. Você não vai encontrar em nenhum livro. Ok? Orem por mim. Vou apanhar, vai para a internet. Então vamos lá. Ao fazer essa pergunta, a resposta chamou minha atenção. Não é esse o filho de José, porque a resposta de Jesus é dura. Olha o verso 23. Jesus diz assim: sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz aqui também na sua terra. Por que Jesus dá essa resposta? Ele poderia ter dito: sim, sou eu mesmo. Eu sou da família do José, da Maria, vocês conhecem os meus irmãos, as minhas irmãs. Porque no texto de Mateus capítulo 13 e no texto de Marcos capítulo 6, que são os dois textos que narram esse mesmo diálogo de Jesus, acontece que as pessoas fazem mais perguntas. Ele não é irmão de fulano, ciclano? As suas irmãs não vivem entre nós? A sua mãe não está entre nós? Isso acontece em Mateus e acontece em Marcos. Não acontece aqui em Lucas. Mas a resposta de Lucas é mais dura que as outras respostas. Por quê? Aí é o que eu digo que essa é a minha interpretação. Por que Jesus diz: médico, cura-te mesmo? Por que o Senhor não faz milagres aqui na sua terra, como o Senhor fez em outros lugares? Tanto no relato de Mateus, quanto no relato de Marcos e no relato de Lucas, José não aparece vivo. Essa é a leitura que me chamou a atenção. Eles falam assim: a sua mãe está entre nós, os seus irmãos estão entre nós, as suas irmãs estão entre nós, mas eles não citam José. Numa sociedade patriarcal, o primeiro a ser citado, com certeza, seria José. Por que eles não citam José? Porque José morreu. E Jesus não ressuscitou José. Você é médico que cura os outros, mas não ressuscita o seu próprio pai. Foi boa, não foi, gente? Você lá em Cafarnaum ressuscita gente, faz milagre, mas aqui na sua casa, o seu pai, para eles pai, nós sabemos que é pai adotivo, o seu pai morre, você não ressuscita. Médico, você não cura a sua família? Você não tem autoridade, rapaz. Se você quer enganar outras cidades, pode enganar, mas aqui não, aqui a gente sabe a sua história. Fomos ao enterro de José e você não fez nada. Aí o Senhor Jesus diz para eles: ok, quer dialogar comigo? Vamos dialogar. Quer usar essas estratégias? Sem problema alguma. Qual é a sua dúvida? A dúvida de vocês nasce, Jesus começa a diagnosticar na nossa conversa aqui, da inveja. Sabe por que a minha presença está incomodando vocês? Porque eu sou igual a vocês. Eu li um livro muito interessante recentemente, em que o autor diz assim: a gente não tem inveja de quem está longe demais da gente. Por exemplo, o Donald Trump comprou um jato novo. E daí? O seu primo não é possível. Pois é, não é possível. A gente tem inveja de quem está próximo, de quem é igual. O senhor está chegando com essa autoridade. O senhor é daqui, o senhor é nosso igual. O senhor ficou quieto quando deveria estar falando. A acusação, eles começam a questionar os planos de Deus e o tempo de Deus. Então cura você mesmo, cura a sua casa, transforma. As expectativas se transformam em acusações. E o Senhor Jesus olha para eles e dá uma resposta maravilhosa, porque no diálogo com Cristo, a resposta de Jesus Cristo é sempre fantástica. Ele mostra um paralelo histórico-teológico. Jesus Cristo se identifica com o profeta no versículo 24, e começa a falar sobre Elias, começa a falar sobre Eliseu. Ele vai dizer: Elias não atendeu uma viúva aqui do nosso meio israelita, não. Ele foi pegar uma viúva lá de Sarepta. Eliseu não curou nenhum dos leprosos que estavam na comunidade com ele, não. Ele foi pegar lá um sírio, Naamã.
Ele traz o diálogo para a história e a teologia da palavra do Senhor. Jesus já havia chamado Isaías de palavra de Deus. Hoje se cumpriu o que a Escritura acabou de dizer. Jesus disse que Isaías era a palavra de Deus. Jesus agora está dizendo que Elias e Eliseu são profetas, e ele se identifica como profeta. Ele se identifica como profeta, e ele identifica a Escritura Sagrada como palavra dele, palavra de Deus. E quando nós olhamos para os diálogos de Jesus, todas as vezes que alguém dialogava com Cristo, ele trazia a Escritura para o centro do debate. Porque conteúdo de diálogo que faz com que a nossa fé fique sólida e não se perca no tempo e no espaço, é quando no nosso diálogo nós trazemos a Bíblia como base para o nosso diálogo. E é isso que Jesus nos ensina aqui. Foi isso que ele fez quando o diabo tentou ele lá em Lucas capítulo 4, em Mateus capítulo 4, na tentação, no comecinho desse texto. Quando o diabo tentou Jesus, Jesus falou, peraí, diabo, toma aqui uma porção da Escritura Sagrada. O diabo vem de novo, ele toma aqui outro texto da Escritura Sagrada. Agora as pessoas estão duvidando do fato dele ser o Messias, dele ter autoridade, ele fala, ok, vamos voltar para a Escritura, vamos ver o que a Bíblia diz. Jesus está mostrando para nós que os diálogos nossos devem ser estabelecidos não com base em qualquer outra fonte de conhecimento humano, mas prioritariamente, essencialmente na Escritura Sagrada. Nós não dispensamos as outras áreas de conhecimento, mas o coração, o cerne dos nossos diálogos, o nosso valor, a visão de vida, sai do que a palavra de Deus diz. Eu faço porque a Bíblia diz. Eu estou te dizendo para fazer porque a palavra do Senhor diz. E aí, quando o Senhor Jesus usa isso, eles começam a ficar incomodados, porque o Senhor Jesus lembra o exemplo de Elias, no verso 25 e 26, lembra o exemplo de Eliseu e nos lembra em Mateus essa frase poderosa. Vamos ler juntos em amarelo? Errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder. Jesus disse isso, é a frase de Jesus em Mateus. Você quer ter poder? Vá para a Bíblia. Você quer ser uma pessoa cheia de poder espiritual, para a glória de Deus? Vá para a Escritura Sagrada, debruça nela, estuda ela. Por isso que aos pobres é dado o privilégio de se tornarem milionários no conhecimento, porque vão para a fonte pura e santa que é a palavra do Senhor. Por isso que um cristão normal e pecador como você e eu, temos autoridade para expulsar demônios por causa da palavra do Senhor. Não é porque nós temos poder em nós, é porque a palavra do Senhor diz. Por isso que nós podemos orar por pessoas que estão enfermas, e essas pessoas são curadas, é porque existe poder em nós? Não, é porque a palavra do Senhor diz que quando nós oramos pelos enfermos, a graça do Senhor se manifesta. É a palavra do Senhor que diz que nós devemos orar por aqueles que estão carecendo de cura, de libertação das suas opressões emocionais, espirituais. A palavra do Senhor dá o caminho, estabelece o diálogo. Na palavra do Senhor há poder. Não tem que buscar nenhum caminho, nenhuma alquimia. Olha para a palavra, debruça na palavra, traz a palavra para o centro do seu diálogo. Quando Jesus fez isso, eles ficaram muito chateados. Não gostaram dessa proposta do Senhor. Essa proposta de estudar não é boa, né, gente? Ninguém gosta dela. Ainda mais a palavra do Senhor. O que eles fizeram, diz o texto? O povo ficou irado. A reação do povo foi de confronto. Não gostamos. Eles não aceitaram a presença de Jesus e eles desejavam agora matar o Senhor. Porque um Deus que não pode ser manipulado, não pode ser adorado, na visão deles. Eu gosto de um Deus que eu possa manipular. Se eu não posso manipular esse Deus, não estou gostando não. Esse negócio de Deus soberano, Deus poderoso, não, isso é muito desagradável. Eu prefiro um Deus que faça exatamente o que eu peço para Ele fazer. Então, se Deus não está cumprindo a minha agenda, eu mato Ele. Aí eu pego ele, tiro da cidade, foi o que eles fizeram, carregaram com ele para um morro acima, e é um morro bem alto. Nós estivemos lá o mês passado. Estamos insuportáveis. Estamos insuportáveis. Subimos esse morro, fomos lá. É um morro muito alto, você olha. A palavra do Senhor diz que ali naquele momento, naquela balbúrdia, eles expulsaram o Senhor da cidade. E falam, nós vamos acabar com ele. Tem muito cristão jogando Jesus do precipício do seu coração. Tem muito cristão. Não é um precipício físico, mas emocional. E foi isso que eles fizeram. Mas o texto é magnífico. Olha o verso 30.
Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Eu fico pensando nessa cena. Essa é uma das cenas da Bíblia que eu acho fenomenal. Se na Nova Jerusalém o Senhor falar assim, e aí, Leonardo, alguma cena que você gostaria de rever? Eu gostaria assim, vamos, volta aí aquela cena. Eu fico imaginando a multidão toda subindo com Jesus. Mata, mata, mata. Né? Ou vocês acham que eles subiram de modo inglês? Vamos, o senhor primeiro? Não. Não, era uma balbúrdia. Gritavam, empurravam, se divertiam. Vamos acabar com esse falso profeta. E Jesus permite chegar no limite. Pergunta número 1, por quê? Por que Jesus permite chegar no limite? Quantas vezes Jesus permite na nossa história nós chegarmos no limite? Quantas vezes você já chegou no limite? Eu já cheguei no limite? Quantas vezes? Ele tem tempo, Ele é o Senhor, Ele determina, Ele sabe que até quando chegamos no limite, isso será pedagógico para nós. E Ele mostra a sua autoridade. Chegou na beira do precipício e disse, acabou a brincadeira, passar bem. Vira embora. Foi embora. E as pessoas devem ter ficado olhando, onde ele vai? Vai embora. Ninguém fazia nada. As pessoas ficavam olhando, ele foi embora. Não era o tempo dele. Ele deixa uma multidão no monte, frustrada nas suas expectativas, para declarar que ele é o dono de todas as coisas. Ele tem autoridade sobre todos, mesmo sobre aqueles que não querem a sua autoridade. Ele continua reinando. Ele reina soberanamente sobre tudo. E aí, nós voltamos ao texto, e o texto nos convida a uma conclusão. E a pergunta é, tá bom, pastor, o que é que a gente leva para casa? Essa frase que eu queria que você guardasse. Um diálogo com Cristo sempre exige uma resposta, por ser profundo e transformador. Não tem como você entrar num diálogo com Cristo Jesus e não sair transformado. É impossível entrar num diálogo com Cristo Jesus e não sair transformado. Ou você sai melhor ou pior, mas igual você não sai. O convite de Jesus ao diálogo é algo tremendo, maravilhoso, gracioso, porque mexe com a nossa alma. É aquela conversa que fica martelando no seu coração o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Mas graças a Deus, por sua imensa graça, esse diálogo liberta. E por isso, o Schaeffer disse que a igreja desapareceu em vários países porque as pessoas simplesmente não tinham essa comunhão dialogal com Jesus. E o Lloyd Jones, que nós vimos, disse, o homem continua igual e Deus continua igual. Portanto, a sinagoga continua aberta, o profeta continua valendo, chama sinagoga e igreja para você entender. O profeta continua valendo, ou seja, a Escritura Sagrada está aberta, e Jesus continua falando porque Ele está vivo. Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Então, Cristo nos convida para o diálogo. Cristo nos chama o tempo todo para o diálogo. Como, Senhor? Abra a Escritura e conheça o poder de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ora. Não importa o estado que você esteja, ore. Abra a Escritura e diz, Senhor, fala comigo. Olha, Ele fala. Se tem uma oração que Ele responde sempre é essa. Ele fala. Ele fala de maneira transformadora, abundante, graciosa. Portanto, o diálogo está proposto. A Escritura está aberta. Vamos entrar nele. Porque seremos transformados. Ele está acessível a todas as pessoas em todo o tempo, porque Ele é Deus eterno. Ele continua manifestando o seu poder. Ele continua nos transformando por sua graça. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nossa vida é conversar. Conversamos o tempo todo, Senhor, com várias pessoas. Conversamos, Senhor, usando telefones, internet. Conversamos pessoalmente. Mas, Deus, muitas vezes, ó Deus, não encontramos um tempo para conversar com o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Coloca nos nossos corações a alegria de sentar e ouvir o Senhor. Nos dê sabedoria para falarmos
com o Senhor. Providencia, ó Deus, os nossos momentos de intimidade contigo, com toda misericórdia, graça, saúde, paz, alegria, celebração, louvor, gratidão, transformação, para que possamos sair e proclamar a mensagem essencial do Evangelho, que cura, que liberta, que traz paz à alma, que traz paz nos relacionamentos, bênção sobre os lares. Deus, que palavra rica, que relacionamento maravilhoso. Obrigado pelo teu convite para sentarmos à mesa contigo. Que o Senhor encontre os nossos corações valorizando esse tempo dialogal contigo todos os dias, para a glória do teu próprio nome, para a alegria de todos nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.